vivo. Boa noite. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Vamos iniciar o nosso encontro de fé cristã do Ministério Graça e Intimidade. Eu sou seu amigo, seu irmão em Cristo, ovelha do rebanho de Cristo, Marcos Felipe Ferreira, conhecido aqui no Ministério Graça e Intimidade como Pastor Marcos Felipe. A nossa função é difundir, é divulgar o Evangelho da Graça de Deus, compartilhar, é comunicar as verdades do Evangelho genuíno, daquele que nos chamou, aquele que já nos fez justos. Nós nascemos justos porque depois da cruz, a justiça implacável de Deus está em nosso espírito. Aqueles que nasceram antes da cruz, aqueles foram justificados, aqueles se tornaram justificados e tiveram a sua vida, a sua regeneração confirmada na volta de Cristo, ali no ano 70, onde ele foi resgatar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam em um sono profundo, e ele os resgatou. Então a justificação dos eleitos de Cristo antes da cruz, ela se deu pela sua salvação, pela morte e ressurreição de Cristo. E hoje, e nós que nascemos depois da cruz, já nascemos justos. Nós somos justos. Ele nos tornou assim. Daqui a pouco você vai ouvir um louvor que fala a respeito destas verdades. Vamos dar início ao nosso encontro de fé cristã, ao nosso culto racional nesta noite, com alguns louvores. O Ministério Graça e Intimidade, estou aqui no meu lar, junto com a minha esposa, com minha filha, e vamos exaltar aquele que pode todas as coisas, aquele que é tudo em todos. Vamos louvar. Talvez vocês conheçam aqueles que estão ao vivo conosco pelo Facebook ou aqui pelo Instagram, um louvor muito conhecido sobre o descanso. Descansarei. Hoje nós vamos falar sobre um tema, dar sequência ao tema evangélico cristão. É um tema que nos mostra que nós temos que estar no descanso também. Ser cristão é descansar com Deus. Ser cristão é desfrutar das maravilhas que Deus fez, das maravilhas que Ele projetou para os seus filhos, para a sua igreja, em um reino espiritual que já foi estabelecido, em um reino que já está estabelecido. Vamos louvar com esta música maravilhosa. Trovão
sei que és Deus. Eu sei que és Deus. O fato de nós descansarmos e acreditarmos e pregarmos todas as verdades que nós cremos e entendemos que a Bíblia Sagrada nos assevera, é justamente por causa desse descanso. Porque quando eu repouso em Deus, eu não repouso no meu mérito, eu não repouso na minha justiça. Todo o contexto bíblico, quem estuda a Bíblia Sagrada, você pode ser o pregador mais renomado, você pode ter 4, 5 faculdades, filosofia, conhecer de teologia de cabo a rabo, e todas as Bíblias, ler 3, 4 idiomas. Qualquer um pregador, ele tem essa consciência e ele sabe que não há mérito algum na nossa pessoa, não há mérito algum nos meus feitos, não há mérito algum naquilo que eu possa vir fazer para agradar a Deus. Até porque, na verdade, eu não faço nada para agradar a Deus. Tudo que eu faço é consequência do que Ele fez por mim. Tudo que nós fazemos é consequência do que Ele fez por nós. E aí agora nós exaltamos e como perfume suave, a nossa gratidão, o nosso louvor em forma de gratidão é devolvido a Ele pelo que Ele fez e não pelo que eu faço, que eu possa fazer, pelo que algum homem fez. Nem o apóstolo Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João, ninguém fez nada, a não ser o próprio Deus. E é esse o tema que nós vamos nos debruçar um pouquinho hoje. Vamos procurar nos alimentar, ter um alimento sólido. É alimento sólido. Continue conosco. Vamos louvar. Nós vamos cantar a justiça que Deus fez na minha vida, na sua vida. Somos justos. Ele nos tornou assim. Grande é a verdade do Evangelho, muitos ocultaram do povo de Deus. É uma semente que dá vida, é um crime ocultar esta verdade. Mas Deus levantou uma voz, um grande ministério para fazer soar entre nós as verdades dos seus mistérios. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai, para sempre dele somos. Grande é o amor do nosso Deus, muitos não conseguem entender que filhos, sempre filhos, somos nós, pois o filho na casa permanece. Nenhum de nós há de se perder, pois o nosso Pai é fiel e já nos deu garantia de que voltaremos para o céu. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados somos pelo amor do nosso Pai, para sempre
milagrosa permanece. Nenhum de nós há de se perder, pois o nosso Pai é fiel e já nos deu garantia de que voltaremos para o céu. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. não se pode esconder o Que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai, para sempre dele somos luz. E nós acreditamos em um Deus que não existe sobre este Deus algum outro Deus. Quando nós nos deparamos com a história do povo de Israel, quando nós lemos vários livros dos profetas, Jeremias, Ezequiel, alguns livros históricos, né? Samuel, e na maioria desses livros nós encontramos relatos. A Bíblia fala dos deuses. Nós lemos semana passada, inclusive, no livro de Jeremias, algumas semanas atrás, citamos no livro de Isaías, não há outro Deus. Havia, no meio do povo egípcio, nas mitologias antigas, mitologia grega, na mitologia egípcia, haviam deuses que eles cultuavam. Como hoje não é diferente na vida de muitos religiosos. Alguns irmãos nossos cultuam Maria, alguns irmãos cultuam Santo Antônio, São João, cultuam outros. Tudo bem, eles podem até dizer para nós, não, mas nós veneramos. Venerar não é adorar, não é cultuar. É a mesma colocação. O Deus, o único Deus que existe, ele não tolera, ele não aceita a idolatria. Ele não aceita. Por que que ele não aceita? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas vocês têm que respeitar as outras religiões. Respeitamos e amamos. Por isso nós estamos pregando o Deus único, que é o Deus deles também. O Deus dos irmãos católicos, espíritas, candomblecistas, umbandistas e tantos outros istas, é o mesmo Deus nosso. Talvez eles deem outros nomes, traduzam por outros nomes, mas existe um único Deus. E é o Deus criador de todas as coisas. O Deus a qual nós respeitamos porque ele é o autor da nossa vida. A ciência e a sabedoria jamais vai conseguir gerar uma vida. Ela pode fazer um clone, ela pode fazer, de certa forma, ali no Instagram, já parou o nosso vídeo, nós vamos prosseguir aqui com o Facebook apenas. Ela pode, a ciência de alguma forma, ela pode criar o bebê de proveta, ela criou o bebê de proveta, mas jamais o cientista ele vai ter a capacidade de gerar uma vida. Tem um ditado que diz que na natureza nada se cria, tudo se copia. É verdade, tudo se copia, porque a natureza, somente ela tem a capacidade de criar. E desta natureza que nós falamos, da mesma forma como Paulo, o apóstolo, lá no Areópago, encontrou um altar vazio e neste altar estava escrito, ao Deus desconhecido. E no meio de tantos outros deuses, tal qual hoje os nossos irmãos católicos, apostólicos, romanos, tem vários santos. Há dia para santo que ultrapassa os 365 dias. Respeitamos e os amamos, por isso estamos aqui, eu torno a falar, mas nós não aceitamos, não entendemos, da mesma forma como Deus não aceita e não tolera a adoração a qualquer outro Deus. Inclusive há um padre que certa vez pregou sobre isso. O respeito não quer dizer que nós vamos deixar de pregar a verdade do único Deus, do Deus soberano. E é esse Deus que nós exaltamos nesta canção maravilhosa. Uma canção tão bonita, que fala que não há Deus maior. Não
Deus maior do que o nosso Deus. Nós vamos falar hoje, prosseguir, falando, comunicando, trazendo um alimento sólido, nós do Ministério Graça e Intimidade, referente a ser evangélico, a ser cristão. Haja visto que muitos confundem a grande verdade do Evangelho em função do que a religião difundiu durante dezenas, durante centenas, durante 2 milênios. Inclusive a religião ela se confunde com as religiões paganistas. A religião ela se confunde com os costumes judaicos. Ela se confunde com a lei de Moisés. Eu estava hoje lendo uma passagem, estava lendo um trecho em uma determinada Bíblia, né? Chama-se Bíblia Explicada, onde ela fala sobre os inimigos de Deus que foram derrotados. E há muita gente que faz uma confusão tremenda, né? E tem gente que ainda acredita que vai ter inimigo de Deus que vai ser derrotado. E na verdade, há 2 inimigos que Deus derrotou na cruz do Calvário. O primeiro deles foi a carne. Adão, a palavra diz que o primeiro Adão, a todos ele matou. E o segundo Adão nos deu vida em abundância. E então, o segundo inimigo que Deus também derrotou na cruz do Calvário foi a lei de Moisés. Esta lei, ela cegava o entendimento. Se você ler Paulo explicando aos Coríntios, ele fala no capítulo 3 e 4 de Coríntios, que o inimigo deste século, né, não é um suposto diabo, não é um ser espiritual com um tridente, com um garfo vermelho, que cospe fogo pelas ventas, não é um dragão que supostamente, confundindo-se ali com aquela passagem do retiro, né, foi lançado e caiu. Os 2 inimigos derrotados na cruz do Calvário foi a carne e a lei de Moisés. E desta forma, o reino espiritual, o qual Jesus Cristo falou, né, que o reino dele era um reino espiritual e que importaria que eu e você, os seus filhos, o adorassem em espírito e em verdade. Esse reino já foi estabelecido. E nós vamos prosseguir. Evangélico ou cristão? Parte 3. Eu quero, antes de eu prosseguir nesta leitura, fazer alguns convites. Porém, desta vez eu vou orar. Nós vamos fazer uma oração para que depois nós possamos completar com os nossos convites. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me deu e pela grande oportunidade que Ele nos dá de nós podermos falar do seu Evangelho, falar da sua graça. Deus, sua palavra, ela é viva e eficaz. E o Senhor tem os seus instrumentos que o Senhor usa nesta terra para veicular a sua palavra. O Senhor tem os seus instrumentos que o Senhor usa nesta terra para comunicar as tuas verdades, para comunicar o teu amor, para comunicar aquilo que o Senhor deixou para nós na cruz do Calvário. Um amor incondicional. Assim como em uma grande orquestra, ó Deus, existem vários instrumentos que são divididos em instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumento de percussão. Os instrumentos de sopro são instrumentos muitas vezes de metal e mesclado com metal e madeira, com palheta, com bocal. Há diversidade de instrumentos e cada um tem um sonido. A flauta tem um sonido tão suave, a trompa, o trompete, um sonido mais agressivo, o sax tem um sonido que imita a voz humana, as cordas, assim como as harpas que o rei Davi, tecia para acalmar o rei Saul, as harpas têm um sonido tão romântico, tão tranquilo, um sonido que traz a calmaria. Assim o Senhor também usa diversas vozes
diversos filhos, e eu sei que eu não agrado a todos. E eu sei que muitas vezes, quando ouvimos alguns dos teus filhos, cada um de nós, o Senhor pode usar de uma maneira diferente para trazer enlevo à alma das pessoas, para trazer uma certa gratificação, uma certa alegria. Por isso eu te falo e te peço, Deus, usa-me com ternura, usa-me também com firmeza. Existem momentos que nós temos que trazer com uma certa tessitura em nossa firmeza, em nossa voz, naquilo que nós emitimos, ó Deus. A tua palavra, como nós falamos ainda agora, respeitamos os nossos irmãos. Mas quando se tem que falar a verdade, quando a verdade bíblica tem que ser falada, mesmo que ela vá contra a muitas lideranças, Pai, há muitos que foram e que têm nome e que têm um galão aqui, né, que são chamados de padres, de papas, de pastores, de apóstolos, de profetas. Há muitos que têm categoria, como dizia minha avó, minha mãe, categoria. Muitos que têm categoria, Pai. Porém, nas horas que temos que falar a tua verdade, usa-nos para falar. Usa-nos com amor, com ternura, com sabedoria, que muitos possam dar ouvidos à tua palavra, Pai. Te exaltamos e te glorificamos. Eu sei que existem outros em outros canais, talvez simultaneamente ao nosso, talvez na parte da manhã, muitos pregam e muitos trazem a tua verdade. Mas eu te dou graças, porque o Senhor revelou aos pequeninos, e às vezes até literalmente, aos pequeninos a tua grandiosidade, a tua verdade. Permita-me fazer uso da tua palavra e falar do teu amor, da tua graça genuína àqueles que nos ouvem nesta noite. Pelo teu Espírito que já habita em nós, os teus filhos, que já habita em nós, a tua igreja, o teu templo. Nós somos o teu templo, nós somos o teu povo, nós somos aqueles a quem o Senhor chamou, predestinou, glorificou, justificou, aqueles a quem o Senhor ama de verdade e habita em nós. O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, seja aqui ou no Japão, na China, na Coreia. A Coreia tem um templo maravilhoso, né? A Catedral de Cristal é maravilhosa, mas o Senhor não habita ali, aonde David Yong-Shu preside aquela Catedral de Cristal maravilhosa. O Senhor habita no David, habita em nós, no João, no Joaquim, na Maria, na Josefina, no Godofredo, na Cisporina. O Senhor habita nos teus filhos, amados, eleitos e escolhidos desde antes da fundação do mundo. Nas Isabéis desta vida, nos Walters, nos Stefans, nos José Luiz, nas Mônicas, nas Tamires, no Miguel, nos Marcos. O Senhor habita na tua igreja, nos teus filhos, e habita pelo teu amor, não pelo que eu possa fazer. Nos Caios, nos Eds, Renês, em todos aqueles que são eleitos e escolhidos por ti, pelo teu amor, pela tua bondade. Portanto, continua conosco falando pelo teu amor e pela tua palavra tão poderosa, tão gratificante, palavra que limpa e transforma mente e corações. Usa-nos e que nós possamos ter esta palavra também nos cortando de cima a baixo, para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. O meu convite é rápido. Você que reside em Macaé, que assistiu, ligou nesse momento o YouTube e assistiu eu, pastor Marcos Felipe, falando da graça de Deus. Esse canal é um canal que prega genuína a graça de Deus. Um pacto sem levedo, um pacto sem mistura. Um pacto onde você não vai encontrar isto para dizer, há uma mistura. Mistura com a lei, mistura com o pentecostalismo, aqui não há. Aqui é o pacto limpo da graça de Deus, o genuíno pacto. Nós do Ministério Graça e Intimidade, MGI, nós hoje estamos nos reunindo em nossos lares. Eu sei que alguns podem estar ao vivo nesse momento. Vou pedir minha filha que verifique no Facebook, né? Se existe algum dos nossos amados irmãos. Nós nos reunimos em Macaé nesse momento de pandemia em nossos lares. Mas assim que a pandemia finalizar, estaremos nos reunindo posteriormente, né?
Hoje ainda no W16 240, Deus, certamente, se permitirmos estar ali no fim da pandemia, estaremos nos reunindo, e faço convite a você. Quero convidar você que está conosco. Eu quero dizer que o Ministério Graça e Intimidade é um ministério que não tem fronteiras. Hoje nós estamos em Macaé, Rio das Ostras, né? Provavelmente algumas pessoas em Carapebus, Quissamã, talvez alguém lá em Nova Friburgo. Temos alguns abençoados que já nos ouviram, já nos encontraram pelo Facebook, foram indicados pelo pastor Geraldo, por outros irmãos, e somos uma família cristã. Somos família cristã, família de Cristo. A igreja, a extensão de Cristo nesta terra. Então o meu convite se estende a você que está em Macaé. Faça contato conosco. Nós temos um telefone de contato, o DDD é o 22 981 55 2308. DDD 22 981 55 2308. Ore pelo Ministério Graça e Intimidade, ore pelo seu irmão Marcos Felipe, para que nós possamos prosseguir dentro da vontade de Deus, pregando a palavra genuína da graça de Deus. Fique conosco nesse momento, nós vamos fazer a nossa leitura neste exato momento. Na carta, nós acreditamos ser a carta do apóstolo Paulo também, pelas características do escritor, aos Hebreus, capítulo 10, abra sua Bíblia comigo, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16. Um pouquinho de Guaraná, e você vai ler comigo neste momento, que diz a seguinte palavra, para nós a Igreja de Cristo. Hebreus 10, 16. Esta é a aliança que farei com eles. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis, presta atenção nesta palavra. Se fixa nesta palavra e preste atenção, e o Espírito de Deus ele há de revelar a você a grandiosidade que contém e que está nesta palavra de Paulo aos Hebreus. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. Ele diz que ele faria uma aliança. Veja, a aliança, este pequeno objeto aqui, é um metal, é feito, na maioria das vezes, do metal mais precioso que nós conhecemos, do ouro. Um dos metais mais preciosos, né? Talvez hoje tenham encontrado algo de maior valor monetário, mas é um metal precioso, reluzente. E é um objeto que ele não tem início, ele não tem fim. Ele simboliza a integridade, ele simboliza essa questão do casamento, né? Não tem início, não tem fim. A firmeza, a fortaleza do casamento é uma simbologia para a união entre duas pessoas. É algo humano. Além deste objeto, vale muito mais a minha integridade e a integridade da parceira a qual eu escolhi para viver nesta terra. Mas esta palavra ela fala que Deus, ela não diz, né? Eu vou querer que vocês façam uma aliança comigo. Olha, porque antes, a aliança que Deus havia feito, né? A aliança com o povo de Israel, foi uma aliança onde aquele povo conhecia a lei, e a lei ela avultava o pecado. O povo só sabia o que era pecado porque ele conhecia a lei de Moisés. E nesta nova aliança que Deus falou que faria, farei esta aliança que farei com eles. Qual seria a aliança? As suas leis ele colocaria em nossos corações, ou seja, em nossa mente, em nossa vontade, em nossa alma, em nosso anseio, em nossa atitude, em nosso comportamento, em nosso viver, em nossa vida. E ele escreveria nas nossas mentes. Por isso que nós entendemos que nós precisamos ativar. Paulo falou para ativar a fé que há em ti. A fé vem pelo ouvir. Este ouvir, que é uma palavra grega que significa que vem de dentro para fora, a fé ela é ativada de dentro para fora do meu coração, dos nossos corações, porque ela já foi escrita aqui, em nossas mentes, em nossos corações. E ele diz que ele
poria as leis em meu coração, na minha mente, em nossos corações e em nossas mentes, de uma forma muito taxativa e muito firme. Porque só Ele poderia fazer isto. Então, esse evangelho, evangélico ou cristão, este tema que nós estamos pregando, ele mostra que hoje nós somos o quê? Circuncidados, né? Há uma limpeza que foi feita. Para quem não conhece a circuncisão, que era uma forma que o povo judeu, né, recebeu, era um ritual que o povo judeu recebeu para fazer ao 8º dia apenas no menino, né, na carne do prepúcio do menino era feita aquela circuncisão, aquele corte, e aquilo ali tinha uma limpeza, simbolizava a limpeza. Então nós fomos circuncidados. Aonde nós somos limpos? Na mente e no coração. E limpos de quê? De toda religiosidade, que é contrária a este pacto da graça. Um pacto do Cristo ressurreto. Um pacto do Cristo que está vivo. Então, a minha mente, o meu coração, a sua mente, o seu coração, ela tem que servir ao Cristo que ressuscitou através daquilo que Ele fez por nós. E o que Ele fez por nós? O que Cristo fez por nós? Veja bem, Paulo aos Hebreus, ele cita esta aliança que ele fez, e que lá no profeta Jeremias também, hoje eu estou comendo muitos esses, né? Profeta Jeremias 31, 33, ele também profetizou estas verdades. Olha o que está escrito. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. E se você entender e tiver olhos espirituais, você vai entender que nós somos o Israel de Deus. Aqui ele estava falando para a comunidade de Israel, fisicamente, geograficamente falando, né? Literalmente falando, mas havia um tom profético, um tom espiritual nessas verdades do profeta Jeremias. E que depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, por que algumas religiões, por que algumas denominações insistem em trazer algumas situações para que as pessoas guardem? Como a guarda do sábado, por exemplo. Como a guarda de determinadas observações da lei do judeu, que ela é imposta àqueles que são cristãos, enxertados na videira, aqueles que foram chamados, escolhidos por Deus, aqueles que não têm o sangue do povo judeu. Esses dias eu estava assistindo um pastor, um cantor, uma pessoa que nós amamos muito desde a nossa adolescência e juventude. Ele já era um jovenzinho, ele regula mais ou menos a minha idade, Sérgio Lopes, e ele estava testemunhando o quanto ele ama o povo judeu e o quanto no dom e no talento que Deus deu ao Sérgio Lopes, ele procura escrever e compor, porque a própria Bíblia fala que nós devemos orar por Israel, e nós oramos. Em minhas orações, em nossas orações, nós oramos pela nação judaica. Nós amamos os nossos irmãos judeus. Nós temos um amor profundo pelos irmãos judeus. E nós também acreditamos, mas nós acreditamos que a obra redentora, regeneradora que Jesus fez, o que Jesus fez na cruz do Calvário, superou a religião judaica. Superou as leis, a lei de Moisés. Aqueles rituais, tudo aquilo ali, porque a Bíblia afirma categoricamente: o fim da lei é Cristo. Então o profeta Jeremias, ele diz que serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Você viu por que no início da nossa live nós falamos a respeito daqueles que têm um Deus da igreja romana, um santo que venera ou que pede por este santo? Ah, não, porque eu vou interceder por São Fulano de Tal. Tem um programa de rádio aqui em Macaé que eu gosto muito de ouvir, de uma determinada rádio, e todas as vezes que o locutor da rádio ele começa o programa, hoje é o dia do santo tal, do santo tal. Cada dia do ano é o dia de um santo da Igreja Católica Apostólica Romana.
Santo este que foi à terra como eu um dia vou, como minha mãe foi, como meu pai foi, como todos os outros foram, e não ressuscitou como Jesus ressuscitou, nenhum deles. Pasme você, nem mesmo Maria, a mãe de Jesus Cristo, a incubadora, a mãe humanamente falando, porque ele foi da descendência de Davi e ele teria que ter um útero, né, um local humano para que ele pudesse ter a gestação dele e nascer. Porque pensa comigo, imagina, se Deus enviasse Jesus Cristo de uma outra forma. Você sabe que hoje muitos questionam a deidade de Cristo. Imagina se Jesus Cristo viesse por uma estrela ou caísse. Aí mesmo que as pessoas dizem, não, tá vendo? Não, ele não sabe o que é o sofrimento humano. Ele não nasceu de uma mãe, de um ser humano. E Deus é sábio pela sua infinita sabedoria e bondade. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele enviou através do corpo de uma mulher, porém gerado por ele. Não teve participação do sangue humano, não teve a participação masculina, participação do pecado, né, que estava no homem. Ele gerou Cristo sem pecado, imune. Assim como disse João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que o pecado fosse tirado, já tirou. Não há mais pecado nesse mundo. Não há mais separação entre eu e Deus, entre você e Deus. Você e eu estamos perfeitos. Deus já te olha e não precisa de intercessor. O único intercessor que a Bíblia diz que existe é Jesus Cristo. E é dele que nós estamos falando e vamos falar da sua justiça. Por quê? Aqueles que estão ali, cada dia do ano tem um nome para um e ainda falta dia do ano para poder, o santo tal provavelmente deve ter dia que tem 2 santos. Eles morreram, eles não podem interceder por mim, por você, por ninguém. De forma nenhuma. A Bíblia não diz isto. São os livros dogmáticos da Igreja Católica Apostólica Romana, com todo respeito, que ensinam essas verdades. A Bíblia Sagrada não ensina isso. Em nenhum lugar a Bíblia ensina isso. Isso é invenção humana. Não há respaldo bíblico, não há coerência bíblica para isso. E nós, a Bíblia afirma que eu e você é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses 3,3. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Maria, é assim que fala a Bíblia, que nos gloriamos em João, em Antônio, que nos gloriamos em Santo Agostinho, nós que nos gloriamos em, vamos dizer, São Jorge. A Bíblia não cita. Há um único nome em que nós nos gloriamos, em Cristo Jesus. O nome que foi dado a ele, o nome do nosso Deus, humanamente falando, nós podemos dizer, o nosso Deus chama-se o Senhor Jesus Cristo. Ele tomou a forma humana e ele se fez carne como nós. E Paulo afirma dizendo, e não temos confiança alguma na carne. Como é que nós vamos confiar na carne? Como é que eu e você podemos confiar em um boneco que está na parede? Com todo respeito, ou em um gesso que tem que ser carregado em um andor. Você vê que nas procissões, há um tempo atrás, nós tivemos durante o nosso encontro de fé, os nossos irmãos romanos, fazendo a procissão e trazendo e carregando aquele boneco que tem mãos, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem mão, não apalpa, tem pés e não anda. É necessário ser carregado, não há vida nele. Mas a palavra diz que nós é que somos a circuncisão. Então a causa principal que nos permite adorar em espírito e em verdade está revelada no Evangelho, no contexto geral de toda a Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então existem pessoas, esse contexto de fé é um contexto gigantesco. Existem pessoas que têm fé em um lenço. Então, pastor, ele vai tirar o suor dele aqui e agora eu vou vender esse meu lenço por R$1.000. Você vai levar o meu lenço para casa e você vai com esse lenço botar embaixo do travesseiro e você vai ser curado.
mentira deslavada. As pessoas têm fé no suor de um homem, no lenço de um homem. Há pessoas que têm fé, vamos dizer, em uma planta, né? Isso aqui é a babosa, isso aqui não é espada de São Jorge não. Mas tem gente que tem fé que se pegar uma espada de São Jorge, colocar atrás da porta, ela vai te proteger. E esse contexto que a Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé, né? O justo viverá da fé, é justamente esta fé naquilo que Deus fez por você e por mim, nos atributos do Deus Todo-Poderoso, naquilo que Ele se entregou, da forma como Ele se entregou e fez por mim, por você, pelo seu povo, pela sua igreja, não por toda a humanidade. Então esse evangelho que é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, está escrito que eu e você viveremos pela fé. Não esta fé que eu citei, ou aquela fé, lembra-se quando aquela mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue, todos aqueles que nós ouvimos inúmeros pastores pregarem, e que Jesus dizia assim, vai, a tua fé te salvou. Esta fé que Jesus se referia não é esta fé que Paulo fala que nós viveremos. A fé que nós vivemos por esta é a fé genuína que Deus deu, que Deus concedeu a todos nós esta medida da fé. A fé natural todos nós temos. A fé sobrenatural, ela é justamente aplicada a esta questão, em primeiro lugar, da nossa salvação eterna, da vida eterna, de um reino que já foi estabelecido e que nós vamos prosseguir após este corpo físico tombar no pó. É esta esperança, e que na verdade é uma certeza. Esta esperança é uma certeza. Então, Paulo fala aos Romanos, capítulo 5, verso 18, ele diz assim, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, todos foram condenados. Sim, todos. Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Paulo está se referindo aqui a toda a etnia, porque vamos nos reportar ao período que Paulo estava escrevendo aquilo ali. Aquelas regiões a qual Paulo escrevia, Paulo pregava ali na Ásia Menor, naquelas províncias, nos países que existiam. Então, Paulo, ele não tinha ideia, provavelmente, de que em 2000 anos depois existiriam outros países que há 200 anos atrás não existiam. Se você pegar o mapa mundi, você vai ver que tem países novos aí. E daqui a 50 anos outros países vão existir. E vão surgir outras, provavelmente consequência de outras línguas, na mistura de línguas, outros idiomas. E aí vão surgindo outros países, outros recantos. E naquela época Paulo mostrou isso, que esta condenação que veio a toda a etnia, assim a justiça de Deus também, ela viria a toda a etnia. A toda a etnia, todo o grupo étnico. Então, Paulo explicou lá em Romanos, capítulo 3, abra sua Bíblia comigo aí, Romanos, capítulo 3, Romanos 3, que diz assim, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ou seja, ele é justo e justificador até daquele mesmo daquele que durante muitos anos se disse ateu e que de uma hora para outra ele se tornou uma pessoa crente em Jesus Cristo. Por quê? Porque esta crença em Jesus Cristo, ela não se dá por você ouvir apenas o pastor Marcos Felipe, né? O Marcos Felipe está pregando. Não. É algo sobrenatural que tem um único mérito. O mérito é apenas de Deus. Lá em Efésios 2,8 diz que a salvação é dom de Deus, não vem de vós para que vós não vos glorie. É tão claro como 2 e 2 são 4. É muito claro. É claro, como você olhar uma água cristalina e ver os reflexos do seu rosto nela. Então, a palavra, ela nos mostra que o mérito
ele é somente de Deus. É lamentável que existem grandes pregadores, pregadores de renome, né? Reverendos, homens que estão militando no evangelho, talvez há mais tempo que eu tenho 54 anos, na barriga da minha mãe eu já ouvia, né? Alguns louvores maravilhosos serem cantados, né? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Eu já ouvi esses louvores e fui criado dentro do evangelho, mas a minha preleção como pastor, como pregador, resulta de alguns anos, né? Embora eu tenha lidado com juventude, com adolescentes, professor de escola dominical, e passei, né, pela religião, mas eu não conhecia o Evangelho de Cristo. Eu conhecia o Evangelho da denominação na qual eu passei. O Evangelho que me proibia de usar uma bermuda, o Evangelho que me proibia de ir à praia, de tomar Coca-Cola, o Evangelho da proibição, o Evangelho que não ensinava o Evangelho de Cristo, do amor de Cristo, da predestinação, da eleição, desta confiança, do mérito que é somente de Deus. Eu não tenho mérito algum. Ninguém, nenhum de nós tem mérito. Você pode estar na Umbanda nesse momento, no Candomblé, em qualquer religião. Paulo, o apóstolo, ele diz que são obras da carne. A feitiçaria é considerado como obra da carne. Infelizmente, há muitos dos nossos irmãos que ainda não receberam essa revelação, que não entendem que a nossa carne ela tem um poder tremendo. E que a pessoa, muitas vezes, dominada pelo ódio, pela raiva, ela faz coisas que, como diz o ditado humano, até Deus duvida, ela faz coisas que nós duvidamos. Mas veja bem, o salmista, mesmo ele passando momentos materiais, né, quando você lê o livro dos Salmos, alguns escritos por Coré, outros por Davi, outros por Salomão, a história do livro de Salmos é interessante porque ele demonstra momentos de dificuldade que os escritores estavam passando. E muitas vezes eles queriam uma salvação imediata, eles queriam algo que trouxesse o bálsamo naquele momento contra os seus inimigos na carne. Mas muitos dos escritos dos Salmos, pela inspiração de Deus, pelo Espírito Santo, que naquela época não residia, mas o Espírito vinha e saía, hoje ele já está aqui em mim, você está em nós. Hoje nós podemos dizer Abba, não é Abba Pai, tá? Porque a expressão que Paulo usa lá é Abba, vírgula, Pai, que quer dizer Abba, ele explica que a palavra Pai quer dizer Abba. Senão eu falaria pai, pai, como dizia o outro lá, meu pai, pai, né? Paizinho, Abba quer dizer paizinho, a expressão é Abba. E eu posso dizer Abba, eu posso ter esse contato com Deus como eu falava com o seu Luiz Jorge quando eu era criança. Pai, o senhor trouxe para mim um presente, pai? Pai, o senhor comprou aquela pipa para mim? Pai, o senhor comprou aquele saquinho de bola de gude? Quando eu era criança eu fazia assim com meu pai. O senhor trouxe aquele carrinho para mim, pai? Trouxe aquele doce? A minha filha, o meu filho. E hoje nós podemos dizer, pai, obrigado, pai, porque tu habitas em mim. Pai, obrigado porque eu tenho essa certeza e o mérito é teu. Não é um copo d'água, não é um lenço, não é subir um monte, não é um sacrifício, não é rezar um terço, não é fazer um jejum, não é dar o dízimo, pasme você. E tem gente que ainda prega, se você não der o dízimo vai para um suposto inferno. Salmo 85, 11, o salmista diz assim, a fidelidade brotará da terra e a justiça descerá. Olha a justiça de Deus em você, em mim, em nós. Salmo 71, 15 e 16, a minha boca falará sem cessar da tua justiça, e é o que nós estamos fazendo, e dos teus incontáveis atos de salvação. Amado, creia, você está salvo, você é salvo. Aqueles que nasceram depois da cruz, já nasceram salvos. Os nossos irmãos que nasceram antes, no período de Paulo, eles foram justificados. Eles passaram pelo processo de justificação, pelo conhecimento da palavra, pela lavagem da palavra e também por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Mas depois da cruz, depois da volta de Jesus no ano 70, depois da parúzia, todos os que nasceram depois da cruz, é como nós cantamos, somos justos. Ele nos tornou assim, eu acredito nisto piamente. Você sabe que o bom vendedor,
durante muitos anos trabalhei em alguns setores de vendas, eu tenho formação de eletrotécnica, mas já trabalhei como vendedor. O bom vendedor, antes dele vender o seu produto, ele acredita no seu produto, ele faz uso do seu produto. Logicamente, é uma metáfora, tá? É uma metáfora, porque o evangelho não é vendido. O evangelho ele se dá de graça, gratuitamente, como nós fazemos. Nós não vendemos, nós não comercializamos o evangelho. Nós não barganhamos o evangelho. Ah, pastor, mas o senhor em alguns dos seus vídeos o senhor falou de contribuição. Sim, a nossa comunidade MGI, ela trabalha de uma forma voluntária. Hoje a contribuição que nós temos é para manter o nosso pequeno espaço alugado, para fazermos algumas aquisições, precisamos adquirir uma câmera para melhor transmitirmos, precisamos montar o nosso site para desenvolver melhor este trabalho. Não é para eu comprar um jatinho, para comprar uma casa, para pagar minhas contas, não. Não é para isso. Durante anos e anos, muitos desenvolveram o ministério pastoral desta forma. Não sou contra, mas eu entendo que a nossa visão, ela precisa ser esta visão, uma visão de que a justiça que Deus fez não é feita pelas minhas mãos, pelas suas mãos. Foi Ele quem imputou em nós esta justiça e que nós compartilhamos com amor. E então, esta salvação que nós falamos, creia você, como eu falei, meu amado, creia você é salvo, salvo pela graça. Você não precisa de dar o teu dízimo, você não precisa de obrigatoriamente congregar. Há uma necessidade de nós congregarmos, sim, mas você não precisa de fazer em nenhum contexto religioso de forma obrigatória. Aliás, diga-se de passagem, muitas vezes até nas coisas terrenas, nenhum de nós fazemos por obrigação. Muitas vezes você está em um emprego que você não gosta, se você consegue um melhor, você pede as contas e cai fora. Muitas vezes você está em um casamento que é um inferno, que infelizmente fazemos escolhas. E muitas vezes as pessoas, elas pensam que quando você casa, você tem que casar porque foi Deus que instituiu o casamento. E muitas vezes o casamento se torna um inferno. Você fez a escolha errada. Por isso que nós orientamos os nossos filhos. Antes de casar, procure ver com quem você está casando. Procure ver se a escolha é certa. Veja a família, veja tudo isso. O assunto não é esse, o tema não é esse. Mas nós estamos mostrando que as nossas escolhas nesta terra, muitas vezes elas são erradas. E às vezes até dentro da denominação errada você está. Muitas vezes você está nadando, né? E nadando e vai morrer na praia. Você está patinando no gelo, está enxugando o gelo, né? Limpando o carvão e fazendo coisas que a religião te ensina que é uma condição sine qua non, e não é. A condição sine qua non é crer na justiça de Cristo. Essa é a condição sine qua non do latim, sem a qual nós não vamos ser salvos. E o Salmo 71 ele prossegue: falarei dos teus feitos poderosos. Ó soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. É o que nós estamos proclamando. A justiça de Deus, o pacto da graça. Você é abençoado, mais do que vencedor, carta de Cristo, uma pedra viva, eleito, santo, justo, sem mácula, sem ruga. Foi o sangue de Cristo que nos limpou, que nos libertou, que nos regenerou, que nos justificou. Um preço impagável. Nós podemos juntar todos os bitcoins que existem, todas as moedas do mundo. Não vai dar em nada, é migalha. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é única. Romanos 6,18. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos, olha que coisa linda, tornarmos escravos da justiça. Ah, pastor, somos escravos ou somos livres? O senhor canta, tem uma música sua que o senhor diz, nós somos livres, né? Para a liberdade Cristo nos chamou, mas somos escravos da justiça. Que coisa maravilhosa, porque a justiça é a justiça de Deus, é a justiça que nos tornou livres, e estamos presos a ela, estamos arraigados a ela, enraizados nessa justiça de Deus. Romanos 9,30, que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, a obtiveram, uma justiça
que vem dos sacrifícios, que vem do ralar os joelhos no chão, né? Do ralar o rosto no pó. É isso que fala a Bíblia? Uma justiça que vem da fé. Em que contexto Paulo fala que fé é esta? A fé que vem de Deus. A fé que nos foi dada pela fé que uma vez foi entregue aos santos, aos justos, aos eleitos, aqueles que de antemão ele predestinou. E o profeta Isaías, ele fala de justificação. Isaías 53:11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Entenda, Deus está satisfeito. Acredita nessa verdade? Você acha que Deus está... Entenda o grau, como funciona isso para nós humanos. Vamos fazer uma metáfora humana, né? Você bate aquele prato, né, de comida maravilhoso, humanamente falando, né? Depois você, de sobremesa, você toma assim um sorvete de flocos de creme, ou você come uma sobremesa gostosa que a mamãe fez, que a esposa fez, e aí você se sente satisfeito. Estou fazendo uma analogia humana. Ou então, você chega em um determinado lugar e vê uma pessoa passando fome, passando privação, passando frio, e aí você chega, dá um agasalho para aquela pessoa, você leva para aquela pessoa o alimento, você tira aquela pessoa, e aí você começa a conversar e tira a pessoa dali da rua, e depois que você vai ver, alguns dias depois, quando você vai ver, aquela pessoa é uma pessoa que tinha instrução, que tinha uma formação, mas que caiu na sarjeta, e você a libertou, e você a trouxe de volta à sociedade, e aí aquela pessoa, ela volta ao convívio da sociedade, né? Era uma pessoa com formação, com uma profissão, e volta à sua empresa, ter a sua vida ativada, e reconstrói a sua família, seus filhos. E olha a satisfação que você tem quando você faz isso. Você salvou aquela pessoa. E a palavra diz o quê? Que ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará toda a humanidade. É assim que diz o profeta? Não. Justificará a muitos e levará a iniquidade deles. E isto já se cumpriu, meu amado. A sua iniquidade, a minha iniquidade, os nossos pecados, aquilo que fazia a separação entre você e Deus, foi levado na cruz do Calvário. Atos 13:39. Por meio dele, o justo, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Olha aí a palavra mostrando, irmã Marinha. Olha aí, meus amados. A lei de Moisés não podia fazer, e ainda tem gente que hoje quer ressuscitar um aspecto da lei de Moisés, um ponto da lei de Moisés, e tem gente que ainda quer ressuscitar alguns aspectos que são anteriores à lei de Moisés, como o dízimo. E pastores que pregam a graça com todo respeito, com todo amor. Então, meus amados, esta justificação, ela também trouxe para nós um fator muito interessante: a redenção. Colossenses 1,14 nos fala que em quem temos a redenção, a saber, o que é a redenção? Por isso que eu falei que eu e você, nós estamos justos, livres de toda a iniquidade. A redenção nada mais é do que o perdão dos pecados. Lembra que eu citei João? E João disse, olhou para Jesus e falou, olha, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Romanos 3:24, sendo justificados de graça, por sua graça, por meio da redenção que há em Maria, que há em Santo Agostinho, é isso que está escrito? Por meio da redenção que há no Papa Francisco, com todo respeito, é isso que está ali? Por meio da redenção que há no apóstolo Joãozinho dos Anzóis, é isso que está? No apóstolo Boiadeiro? Não. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu e você fomos redimidos por fé, não por mérito. Efésios 1:7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, essas riquezas, foi que eu falei, a quantidade, todos os bitcoins do mundo, todas as moedas do mundo, não se comparam com a riqueza do seu amor. Glória a Deus por sua vida, irmão Silvio.
Glória a Deus pelos abençoados em Rio das Ostras, em Casimiro de Abreu, em Macaé, no Rio de Janeiro. Então, eu tenho muito ainda para falar, mas são 8 horas e 9 minutos. Eu vou prosseguir certamente semana que vem, mas eu quero finalizar hoje. É tão gostoso falar. Se eu pudesse, eu ficaria a noite toda, faria uma vigília santa aqui. Finalizar com Gálatas 3:8 e Efésios 1:10. Porque algo muito interessante, Gálatas 3:8, quando nós entendemos os ensinamentos que Paulo traz às igrejas por onde ele passou, né? Paulo mostra que a fé que Abraão teve não foi restrita apenas ao povo judeu. Ele é o nosso pai na fé também. E aí Paulo diz assim, Gálatas 3:8, prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Quem são os gentios? A pessoa que nasceu na Inglaterra, no Japão, no Brasil, na Coreia, na Suíça, a pessoa que nasceu na Arábia Saudita, que nasceu lá, vamos dizer, Bornéu, né? A pessoa que nasceu na Áustria, a pessoa que nasceu na China, os nossos irmãos em todo o globo terrestre, que não tem sangue judeu. E aí Paulo diz que, prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Então, a bênção de Abraão, a bênção, né, de Cristo que estava sobre Abraão, que estava sobre o povo de Israel, sobre Jacó, né, que depois Deus passou a chamar de Israel, ela também está sobre as nossas vidas. E ela se concretizou na justiça de Deus. Aonde ele diz lá em Efésios capítulo 1:10, finalizando com Efésios 1:10. Gálatas, Efésios, no livro de Gálatas, logo depois vem o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10. O que Deus fez, o que o Criador fez, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E hoje nós estamos falando evangélico ou cristão. Na plenitude do tempo, nós temos a visão de que nós somos cristãos. Não há o evangélico, porque criou-se uma parede, uma separação de classe de evangélicos. O cristão é um só. Ele convergiu nele, na plenitude dos tempos. Ele nos convergiu, a palavra diz que ele fez convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. E nós também, os seus filhos, nós fomos atraídos. Não pelo nosso mérito, mas pela vontade dele, pelo poder de atração dele. Como eu disse no início desta vibe, no início desta mensagem, lá em Hebreus ele disse que ele poria em nossas mentes, em nossos corações, as suas leis. A única lei que nós temos é a lei do Espírito e da vida. A esta lei nós seguimos, a lei do Espírito e vida. A lei do Espírito e vida. Então, meus amados, eu vou parar por aqui. E semana que vem nós vamos provavelmente finalizar, né? Finalizar esse tema, evangélico ou cristão. Porque é preciso que eu e você, né? Você que talvez tenha se conectado pela primeira vez em nosso canal, nós temos um canal no YouTube, Ministério Graça e Intimidade, você pode acessar todas as nossas lives e verificar e ouvir e comparar com as Escrituras Sagradas. É preciso que nós entendamos que só há um meio de nós sermos justificados. E
sentir a satisfação que Deus sentiu e ter o mesmo grau de satisfação que Ele sente, como eu sinto. Eu me sinto muito satisfeito por entender essas verdades, que eu estou livre das amarras da religião. Nenhuma amarra da religião é capaz de me segurar. Ah, pastor, mas o senhor ainda faz encontro de fé cristã lá num domingo, uma vez por semana, lá num prédio físico ou na casa do irmão. Nós somos seres humanos e que quando a igreja de Cristo se reúne, os seres humanos, né, ser que também é um ser social, um ser sociável, quando ela se reúne, ela conversa, né? Ela faz a sua ceia, que é tomar um café, fazer um almoço, ela confraterniza, isso faz bem. A igreja de Cristo também precisa de ter esse tipo de confraternização. Faz bem para nós como família de Cristo, como uma família, várias famílias que se reúnem. Isso é normal. Agora a escravidão a qual me refiro é a escravidão que a religião ela impõe. Ela diz que se você não fizer aquilo, que o gafanhoto vai entrar. Se você não fizer desta forma, que você não será feliz. Meu amado irmão, a minha felicidade, a sua felicidade, a Bíblia ela nos afirma que Deus já tem a satisfação completa pela nossa felicidade, porque Ele habita em nós. Senão a Bíblia seria mentirosa. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E Deus está em ti, Deus está em mim, Deus está em nós. E eu termino esta live, termino cantando o refrão desta canção maravilhosa que Deus nos deu. Que nós cantamos ainda agora, para que você possa refletir da justiça que Deus fez a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder o quê? Que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai, para sempre dele somos. Eu e você somos justos. Ele nos tornou assim. Acredite nesta verdade, acompanhe este canal, ore pelo Ministério Graça e Intimidade, ore pelo pastor Marcos Felipe e entenda você que a justiça de Deus, ela já é uma realidade na vida da sua igreja. Nós somos cristãos, nós não somos evangélicos, somos cristãos. Ainda que você frequente uma outra religião, ainda que você esteja em uma religião que tenha rituais esquisitos, estranhos, há pessoas, inclusive, que dizem que tem uma igreja aí chamada da igreja satânica, o satanismo. Filho, você está enganado. Satanás já foi derrotado, era Adão. O primeiro Adão trouxe a morte, o segundo nos deu vida. Então o adversário, o Satanás, que foi o Adão, que acusou Deus, o adversário ele já foi derrotado. Creia, ainda que você professe o satanismo, isso é carne pura. O verdadeiro Espírito, o único Espírito, o único reino que está estabelecido, é o reino do soberano e do poderoso Deus, que nos fez justos e que nos tornou assim. E que nós acreditamos que ao longo dos anos, a Igreja de Cristo, ela será iluminada, a luz do Evangelho de Cristo, ela trará estas verdades. E nos anos vindouros e nos anos futuros, a humanidade ela vai melhorar mais ainda, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se eu e você cremos que somos o sal da terra e a luz do mundo, acreditarmos nesta justiça, se nós não acreditarmos na mentira que foi pregada durante anos, que você pode perder a salvação que é eterna, né? Que você pode ir para um suposto inferno, que você não tem a justiça de Deus eficaz na tua vida, se você acreditar desta forma, e se você difundir essas verdades, nós sabemos que mentes serão transformadas, a metanoia vai acontecer na mente das pessoas, e aí Deus
vai se manifestando e vai se manifestando dia a dia, dia após dia. E aí de dentro para fora, a mente será ativa, né? A fé será ativada e o Espírito de Deus, ele vai se multiplicar nas vidas que serão resgatadas, vidas que já foram predestinadas e eleitas por Deus, que já foram salvas. Somos justos. Ele nos tornou assim. Deus é contigo. Tenha uma boa semana. Semana que vem estaremos de volta para a glória do nosso Deus. Boa semana. Somos justos. Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai, para sempre dele, para sempre dele somos. Tchau, boa semana, Deus é contigo.